Você já se sentiu esgotado por ser bom demais? Já percebeu que, às vezes, a bondade excessiva pode acabar prejudicando mais do que ajudando? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Muitas pessoas que se dedicam a ajudar os outros, colocando as necessidades alheias acima das suas, acabam se sentindo sobrecarregadas, desvalorizadas e até mesmo exploradas. Mas, e se eu te disser que é possível ser bondoso sem se prejudicar? E que a sabedoria de uma filosofia milenar, o estoicismo, pode nos guiar nessa jornada de equilíbrio? Neste vídeo, vamos explorar 8 maneiras em que a bondade excessiva pode ser prejudicial e, mais importante, como os princípios do estoicismo podem nos ajudar a lidar com esses desafios. Você vai descobrir como estabelecer limites saudáveis, priorizar seu bem-estar e, ao mesmo tempo, continuar sendo uma pessoa generosa e compassiva. Afinal, a bondade não precisa ser sinônimo de sacrifício. Ao final deste vídeo, você terá ferramentas práticas para transformar sua maneira de se relacionar consigo mesmo e com os outros. E o melhor, tudo isso com base em ensinamentos estoicos que resistiram ao teste do tempo, oferecendo clareza e sabedoria para os desafios modernos. Se você está pronto para aprender a ser bondoso sem se prejudicar, continue assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo futuro. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e equilíbrio. Ser bondoso é, sem dúvida, uma das qualidades mais admiráveis que alguém pode ter. Ajudar os outros, ser compassivo e generoso são atitudes que fortalecem nossos relacionamentos e contribuem para um mundo melhor. No entanto, como tudo na vida, o excesso pode ser prejudicial. Quando a bondade se transforma em autossacrifício, quando dizer sim se torna um hábito automático e quando colocamos as necessidades dos outros sempre à frente das nossas, algo está fora de equilíbrio. E é aí que entra o perigo da bondade excessiva. Mas o que exatamente significa ser bom demais? Em resumo, é quando a generosidade se torna uma obrigação, quando a preocupação com o bem-estar alheio nos faz negligenciar o nosso próprio. Pessoas que sofrem com isso, muitas vezes se sentem esgotadas, sobrecarregadas e até mesmo ressentidas. Elas podem ser vistas como boazinhas pelos outros, mas por dentro estão pagando um preço emocional alto. É aqui que o estoicismo se torna uma ferramenta poderosa. Criado há mais de 2000 anos, o estoicismo é uma filosofia prática que nos ensina a viver com sabedoria, equilíbrio e resiliência. Seus principais ensinamentos giram em torno de entender o que está sob nosso controle e o que não está, agir com virtude e manter a serenidade diante das adversidades. Para os estoicos, a bondade é uma virtude, mas ela deve ser exercida com discernimento e limites claros. Imagine, por exemplo, uma pessoa que sempre diz sim a todos os pedidos, mesmo quando já está sobrecarregada. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar as expectativas dos outros, mas podemos controlar nossas próprias escolhas. Ao aprender a dizer não, quando necessário, estamos protegendo nosso bem-estar e, ao mesmo tempo, agindo com integridade. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo pode nos ajudar a identificar e corrigir os padrões de bondade excessiva. Você vai descobrir que é possível ser generoso sem se anular, compassivo sem se sacrificar e assertivo sem ser egoísta. Tudo isso com base em princípios que resistiram ao teste do tempo e continuam relevantes até hoje. Agora que entendemos o que é bondade excessiva e como o estoicismo pode nos ajudar, vamos mergulhar nos 8 problemas específicos que essa tendência pode causar. Prepare-se para exemplos práticos e soluções inspiradoras que você pode aplicar no seu dia a dia.
O primeiro problema da bondade excessiva é o autossacrifício. Isso acontece quando colocamos as necessidades dos outros acima das nossas, mesmo que isso signifique negligenciar nossa saúde, tempo ou bem-estar. Um exemplo clássico é o de um funcionário que sempre aceita tarefas extras, mesmo quando já está sobrecarregado. Ele pode até ser elogiado por sua dedicação, mas por dentro está se sentindo exausto e ressentido. O estoicismo nos ensina que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas uma necessidade. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: primeiro cuide de si mesmo, só então você estará em condições de cuidar dos outros. Isso não significa abandonar a generosidade, mas sim reconhecer que para ajudar os outros de forma sustentável, precisamos estar bem. A solução estoica para o autossacrifício é estabelecer prioridades claras. Pergunte-se: o que eu realmente posso fazer sem me prejudicar? E quais são os limites que preciso respeitar para manter meu equilíbrio? Ao agir assim, você não só protege seu bem-estar, mas também garante que sua bondade seja genuína e duradoura. O segundo problema da bondade excessiva é a dificuldade em dizer não. Muitas pessoas têm medo de decepcionar os outros ou de serem vistas como egoístas, então acabam dizendo sim a tudo, mesmo quando já estão sobrecarregadas. Um exemplo comum é alguém que acumula tarefas no trabalho ou na vida pessoal, apenas para evitar conflitos ou desagradar os outros. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar como os outros reagem, mas podemos controlar nossas próprias escolhas. Marco Aurélio, um dos grandes imperadores estoicos, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Reconheça isso, e você encontrará a força. Isso significa que dizer não é uma falha de caráter, mas uma forma de proteger seu tempo, energia e bem-estar. A solução estoica para essa dificuldade é praticar a assertividade com sabedoria. Comece com pequenos nãos em situações de baixo risco, como recusar um convite que não combina com sua agenda. Com o tempo, você ganhará confiança para estabelecer limites mais firmes. Lembre-se, dizer não é rejeitar os outros, mas sim honrar suas próprias necessidades. O terceiro problema da bondade excessiva é a exploração por terceiros. Quando você é visto como alguém que sempre cede, é comum que as pessoas comecem a abusar da sua generosidade. Um exemplo clássico é o de um amigo que sempre pede favores, mas nunca retribui. Você pode se sentir usado, mas ao mesmo tempo tem medo de confrontar a situação para não parecer rude. O estoicismo nos ensina que relacionamentos saudáveis são baseados na reciprocidade. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: a amizade sempre beneficia. O amor é mais forte quando é mútuo. Isso significa que uma relação em que apenas uma pessoa dá e a outra só recebe não é equilibrada nem justa. A solução estoica para a exploração é estabelecer limites claros e comunicá-los com gentileza. Se alguém constantemente exige sua ajuda sem retribuir, é importante expressar seus sentimentos de forma assertiva. Por exemplo, você pode dizer: eu adoro ajudar, mas também preciso que haja um equilíbrio no nosso relacionamento. Ao fazer isso, você protege sua energia e promove uma dinâmica mais saudável. O quarto problema da bondade excessiva é a falta de assertividade. Muitas pessoas que são boas demais têm dificuldade em expressar suas próprias necessidades e desejos, com medo de parecerem egoístas ou de causar conflitos. Um exemplo comum é alguém que evita dar sua opinião ou pedir o que precisa, mesmo quando isso é essencial para seu bem-estar. O estoicismo nos ensina que a autenticidade é uma virtude. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja contente em ser visto como ignorante ou tolo.
Em outras palavras, não há vergonha em expressar suas necessidades ou defender seus limites. Ser assertivo não é ser agressivo, é ser honesto consigo mesmo e com os outros. A solução estoica para a falta de assertividade é praticar a comunicação clara e direta. Comece com pequenos passos, como expressar sua opinião em situações cotidianas ou pedir algo que você precisa. Por exemplo, em vez de dizer "tudo bem, não tem problema" quando algo o incomoda, experimente dizer "eu prefiro que façamos dessa forma, pois é importante para mim". Com o tempo, você se sentirá mais confiante para ser autêntico em todas as áreas da vida. O quinto problema da bondade excessiva é o esgotamento emocional. Quando você está constantemente priorizando os outros e negligenciando suas próprias necessidades, é comum se sentir cansado, desvalorizado e até mesmo ressentido. Um exemplo clássico é o de alguém que sempre se disponibiliza para ajudar os outros, mas acaba se sentindo esgotado e sem energia para cuidar de si mesmo. O estoicismo nos lembra que cuidar de si mesmo é uma prioridade. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, escreveu: "Cuide de si mesmo primeiro, para que possa cuidar dos outros". Isso não é egoísmo, mas sim uma forma de garantir que você tenha a energia e a disposição necessárias para ser verdadeiramente útil aos outros. A solução estoica para o esgotamento emocional é praticar o autocuidado de forma consistente. Reserve um tempo diário para atividades que recarreguem suas energias, como meditar, ler ou simplesmente descansar. Lembre-se, você não pode dar o que não tem. Ao cuidar de si mesmo, você estará em melhores condições para ajudar os outros de forma genuína e sustentável. O sexto problema da bondade excessiva é a criação de relacionamentos desequilibrados. Quando você está sempre dando e raramente recebe, é comum que os outros passem a esperar isso de você, criando uma dinâmica onde uma pessoa sempre dá e a outra sempre recebe. Um exemplo clássico é o de um relacionamento em que você está constantemente ajudando um amigo ou parceiro, mas não recebe o mesmo apoio em troca. O estoicismo nos ensina que a reciprocidade é essencial para relacionamentos saudáveis. Marco Aurélio dizia: "O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha". Em outras palavras, um relacionamento só é verdadeiramente benéfico quando ambas as partes contribuem e se apoiam mutuamente. A solução estoica para relacionamentos desequilibrados é buscar equilíbrio e reciprocidade. Se você perceber que está sempre dando e raramente recebendo, é importante conversar sobre isso de forma aberta e honesta. Por exemplo, você pode dizer: "Eu adoro ajudar, mas também preciso sentir que posso contar com você". Ao estabelecer essa dinâmica, você promove relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios para todos os envolvidos. O sétimo problema da bondade excessiva é a falta de autenticidade. Quando você está sempre tentando agradar os outros e se moldar às expectativas alheias, é comum perder a conexão consigo mesmo. Um exemplo clássico é o de alguém que age de acordo com o que os outros esperam, mas se sente infeliz e desconectado de sua verdadeira essência. O estoicismo nos ensina que a autenticidade é uma virtude essencial. Marco Aurélio escreveu: "Viva de acordo com sua natureza, não com as expectativas alheias". Isso significa que ser verdadeiro consigo mesmo é mais importante do que tentar agradar a todos ao seu redor. Afinal, você não pode controlar como os outros reagem, mas pode controlar como você age e quem você escolhe ser. A solução estoica para a falta de autenticidade é praticar a autoaceitação e a honestidade consigo mesmo. Pergunte-se: o que eu realmente quero e estou agindo de acordo com meus valores?
Ao fazer escolhas alinhadas com sua verdadeira natureza, você não só se sentirá mais realizado, mas também atrairá relacionamentos mais genuínos e significativos. O oitavo problema da bondade excessiva é a dificuldade em estabelecer limites. Quando você não define limites claros, é comum que os outros ultrapassem suas fronteiras pessoais, deixando você se sentir invadido e desrespeitado. Um exemplo clássico é o de um familiar que constantemente exige atenção e ajuda, sem considerar suas próprias necessidades ou disponibilidade. O estoicismo nos ensina que estabelecer limites é uma forma de virtude. A virtude da justiça, por exemplo, nos lembra que é preciso equilibrar a ajuda aos outros com o cuidado de si mesmo. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro. O que importa não é sua duração, mas a qualidade da atuação. Em outras palavras, viver bem significa saber quando dizer basta e proteger seu espaço emocional e físico. A solução estoica para essa dificuldade é praticar a definição de limites de forma clara e respeitosa. Por exemplo, se alguém exige demais de você, experimente dizer: eu quero ajudar, mas também preciso de tempo para cuidar de mim. Ao fazer isso, você não só protege seu bem-estar, mas também ensina os outros a respeitarem suas necessidades. Agora que já entendemos os 8 problemas da bondade excessiva e como o estoicismo pode nos ajudar a lidar com eles, é hora de colocar esses ensinamentos em prática. Afinal, a filosofia estoica não é apenas teórica, ela foi criada para ser aplicada no cotidiano. Aqui estão alguns exercícios práticos que você pode começar a fazer hoje mesmo. Reflexão diária. Reserve 5 minutos todas as manhãs para se perguntar: o que está sob meu controle hoje? Isso vai ajudá-lo a focar no que realmente importa e a evitar se preocupar com coisas que estão além do seu alcance. 2. Prática do não. Comece a dizer não em situações pequenas e de baixo risco. Por exemplo, recuse um convite que não combina com sua agenda ou peça um prazo maior para concluir uma tarefa. Isso vai ajudá-lo a ganhar confiança para estabelecer limites mais firmes. 3. Autocuidado. Dedique pelo menos 15 minutos por dia a uma atividade que recarregue suas energias, como meditar, ler ou simplesmente descansar. Lembre-se, você não pode dar o que não tem. Comunicação assertiva. Pratique expressar suas necessidades de forma clara e direta. Por exemplo, em vez de dizer "tudo bem, não tem problema" quando algo o incomoda, experimente dizer "eu prefiro que façamos dessa forma, pois é importante para mim". Para reforçar esses exercícios, use ferramentas visuais, como gráficos ou citações de filósofos estoicos. Por exemplo, você pode criar um quadro com a frase de Epicteto: primeiro, cuide de si mesmo. Só então você estará em condições de cuidar dos outros. Isso vai ajudá-lo a manter os princípios estoicos sempre em mente. Chegamos ao final deste vídeo, mas é aqui que a verdadeira transformação começa. Vimos que a bondade é uma virtude poderosa, mas quando em excesso pode se tornar prejudicial. Aprendemos que o autossacrifício, a dificuldade em dizer não, a exploração por terceiros, a falta de assertividade, o esgotamento emocional, os relacionamentos desequilibrados, a falta de autenticidade e a dificuldade em estabelecer limites são problemas comuns para quem é bom demais. No entanto, com a sabedoria do estoicismo, descobrimos que é possível ser bondoso sem se prejudicar. O estoicismo nos ensinou a priorizar nosso bem-estar, a estabelecer limites saudáveis e a agir com autenticidade e assertividade. Através de exercícios práticos, como a reflexão diária, a prática do não e o autocuidado, você pode começar a aplicar esses princípios no seu dia a dia e transformar sua maneira de se relacionar consigo mesmo e com os outros.
Agora, eu quero desafiar você a colocar esses ensinamentos em prática. Escolha um dos exercícios que compartilhamos hoje e comece a aplicá-lo ainda esta semana. Lembre-se, pequenos passos levam a grandes mudanças. E se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdos como este, curta, comente e compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessas ideias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Por fim, quero deixar você com uma reflexão de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Que você possa cultivar pensamentos que o levem a uma vida mais equilibrada, autêntica e, acima de tudo, feliz.